Bom dia, hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Agora são 8 horas em ponto em Brasília. Começa o painel eletrônico. Aqui em Brasília você pode acompanhar o Jornal da Manhã da Rádio Câmara na frequência 96.9. O painel eletrônico também é transmitido por meio da rede legislativa de rádio e de emissoras parceiras em todo o país. Você começa o seu dia com as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Também temos entrevistas ao vivo sobre alguns dos temas que estão sendo discutidos no Legislativo. Mande sua sugestão, pergunta ou comentário pelo e-mail radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O DDD é 61 e o número é o 99978-9080. O painel eletrônico também está no YouTube, no endereço www.câmara.leg.br/YouTube. E você pode acompanhar a gente ao vivo pela nossa página na internet, radio.câmara.leg.br. Estamos também nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Procure @Rádio Câmara e fique por dentro das entrevistas do painel eletrônico. Eu sou Cláudio Ferreira, agora são 8 horas e 1 minuto em Brasília. Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. E já está conosco o economista Fernando Gomes, que todas as quartas-feiras destaca e detalha para a gente os principais assuntos econômicos que passam pelo Congresso Nacional. Bom dia, Fernando, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cláudio, obrigado, bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Tudo bem? Tudo ótimo, estamos já nas semanas finais do ano, né? Legislativo. Temos mais um programa apenas, né? Dia 17 é o nosso último desse ano. Infelizmente. Vamos começar com o nosso primeiro tema, Fernando. A Câmara aprovou o projeto de lei 5149 de 2020, que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram os principais pontos dessa aprovação e que benefícios que ela pode trazer para essas pessoas, o grupo de pessoas com deficiência e os motoristas de táxi. Pois é, Cláudio, é isso mesmo, né? O projeto aprovado, ele prorroga por mais 5 anos, né, até o final de 2026, essa isenção do IPI aí, Imposto sobre Produtos Industrializados, para as pessoas com deficiência e para os taxistas, para que eles possam comprar os veículos novos dentro de determinadas condições, né, tendo aí uma redução de preço, já que o preço final do veículo passará a não ter mais a incidência do IPI. Vamos lá, então, para os principais pontos que foram aprovados aqui na Câmara. O primeiro deles é que o texto aprovado ele amplia o valor máximo do carro que pode ser comprado dentro dessas condições. Antes, esse limite era de R$140 mil e agora passou para R$200 mil, mas mantendo o limite aí de cilindradas em 2.0. Então, o beneficiário ele pode gastar até 200 mil com o carro, sem pagar IPI, mas não pode, por exemplo, comprar um carro que tem uma cilindrada superior à motorização de 2.0. A medida, Cláudia, ela pode gerar uma economia aí para os beneficiários entre 7% e 13% do valor do carro, dependendo aí da motorização e de qual combustível ele usa. Então, um carro 2.0, por exemplo, que usa como combustível a gasolina, é o que vai ter o IPI mais elevado, 13%. Já um carro 1.0, com a motorização menor e que é híbrido, que roda com álcool e gasolina, o IPI é de 7%. Então, aí há um desincentivo ao uso da gasolina. Outro ponto importante é a questão dos acessórios, né? A maioria dos carros tem um preço básico e esse preço ele vai subindo à medida que você coloca mais acessórios no carro. Rodas de liga leve, teto solar, airbags. Então, o texto aprovado, ele definiu o seguinte: fica concedida também a isenção para os acessórios que forem necessários para adaptar o veículo para o uso pela pessoa com deficiência, mesmo se esse equipamento não for original do carro. Que mais? O projeto de lei ele amplia também o rol dos beneficiários com deficiência, né? Além das pessoas com deficiência que já estavam enquadradas na lei anterior, ele estende o benefício dessa isenção também para as pessoas com deficiência auditiva.
Mais novidades, o texto muda o conceito de pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência passa a ser definida como aquela que tem algum impedimento de longo prazo, não pode ser nada somente no momento ou por um período curto de tempo, né? Tem que ser um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que possa prejudicar a participação dessa pessoa de forma plena na sociedade, em igualdade de condições aí com as demais pessoas. Agora, para comprovar essa condição, dentro desse novo conceito, vai ter que ser feita uma avaliação biopsicossocial, né, que inclusive já está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, aqui tem um ponto importante, né, para quem pode se beneficiar dessa medida: enquanto não for regulamentada essa situação, mesmo quem não tem essa avaliação biopsicossocial vai poder comprar o carro com a isenção do IPI, enquanto não for aí, regulamentado pelo Executivo. A aprovação dessa medida ela foi ampla lá no plenário, Cláudio, só teve algumas observações, algumas ponderações que o Partido Novo fez, que são interessantes, né? Eles argumentaram que a isenção do IPI, dessa forma, não seria mais correta, porque ela vai beneficiar pessoas com alto poder aquisitivo, que, embora tenham a deficiência, mas têm uma situação financeira que permitiria a eles comprar o veículo sem o desconto, né? Então, os representantes do Novo argumentaram que esse projeto, para ele ser mais adequado, mais eficiente, ele tinha que ser direcionado às pessoas com deficiência, mas de baixa renda. E o projeto também tratou de outro assunto, além da isenção do IPI, né? Que pegou uma carona ali e tratou também de PIS, PASEP e COFINS na comercialização de produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares. Então, esses produtos não vão ter mais a isenção do IPI. Então, quando o projeto virar lei, vai voltar a incidir a cobrança do PIS e da COFINS sobre esses produtos, mas com aquele prazo de carência de 90 dias que tem que ter para essas cobranças aí tributárias. Esses foram aí os principais pontos, Cláudio, relembrando que o texto ainda vai para o Senado e precisa ser aprovado lá e sancionado para virar lei. Pois é, Fernando, a gente tem que lembrar que no caso das pessoas com deficiência, não é só a compra do carro, geralmente é um carro adaptado, você tem que fazer algum tipo de mudança, né? E que isso, às vezes, é o que encarece. Não é? Às vezes no câmbio, no caso do carro manual, dependendo da deficiência, a pessoa não é só comprar o carro, ela tem que fazer algum tipo de adaptação, né? Exatamente, e o projeto ataca exatamente esse ponto, né? Ele permite que todos os acessórios que sejam usados para adaptar o carro, mesmo não sendo originais do próprio carro, eles vão ter também essa isenção do IPI. Certo. Só uma dúvida, no caso, ele só beneficia os motoristas de táxi, né? Porque de uns tempos para cá a gente tem outra realidade que são os motoristas de aplicativo, mas esses ainda não estão beneficiados nessa lei, não é isso? Não, somente os motoristas de táxi. Teve uma medida importante aqui aprovada de concessão de garantias aí para os taxistas. Eu não sei se a gente já comentou ela aqui no programa, mas é uma medida bem interessante também. A gente pode até abordar ela em uma outra oportunidade, com seguro contra acidente, com um pagamento aí de um percentual de salário se o sujeito ficar parado porque pegou Covid. Então, tem vários benefícios para essa categoria, mas não especificamente para a compra da moto, né, que eles usam no transporte. Pois é, a gente tem um outro assunto que eu queria abordar com você, que é um projeto que foi aprovado também, o 1665 de 2020, que cria medidas de proteção social e à saúde para entregadores, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Esses entregadores que prestam serviços para serviços de delivery, né, qualquer tipo de entrega, e esse serviço que foi muito impulsionado durante a pandemia por conta do isolamento social. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram essas medidas, como é que elas podem melhorar as condições de trabalho desses entregadores. Bacana, era o que a gente estava falando e eu tinha me esquecido que a gente ia discutir isso no programa de hoje mesmo. Mas vamos lá, é isso aí mesmo, Cláudio, uma aprovação importante, né? Ela garante aí melhores condições de trabalho e algumas garantias no caso de acidentes ou mesmo de doença para esses trabalhadores que foram fundamentais aí para a população e mostraram aí o quanto eles são necessários, principalmente durante o período agudo da pandemia, né? Vamos lá, então, os principais pontos que foram aprovados, né? As empresas de aplicativo, agora elas vão ter que proteger o entregador, mas essa proteção, através do seguro, ela só vai valer durante o período de retirada e entrega do produto, ou seja, durante o período que o entregador estiver efetivamente se deslocando a trabalho.
Esse seguro que vai ser contratado, ele não pode ter franquia, né? Sabe aquela franquia, aquele valor que você precisa pagar para receber a indenização se você bater o carro, por exemplo? O texto determina que em qualquer acidente com o entregador tem que ser coberto pelo seguro, independente do valor e sem nenhuma franquia mínima. Esse seguro ele vai cobrir acidentes pessoais, invalidez, né, permanente temporária e morte. A responsabilidade pelo pagamento de seguro, caso o entregador trabalhe para mais de um aplicativo, ele vai ser da seguradora contratada pela empresa para a qual o entregador estiver trabalhando no momento em que ele sofreu o acidente. Outro ponto importante é que, além de contratar o seguro, as empresas vão ter que pagar uma ajuda financeira para os entregadores, que a gente comentou antes, que tiverem que deixar de trabalhar porque pegaram a Covid. Eles vão receber uma ajuda que equivale à média dos 3 últimos pagamentos mensais que eles receberam, pelo período de 15 dias. Então, é como se fossem pagos 15 dias de salário pelo período que os entregadores ficarem parados porque pegaram a Covid. Agora, para receber essa ajuda, ele tem que comprovar que realmente pegou Covid. Então, ele vai ter que apresentar um resultado positivo aí de teste RT-PCR ou um atestado, um laudo médico que comprove que ele está com Covid. Ainda nessa área da Covid, outra medida importante que foi aprovada é que as empresas de aplicativos vão ter que fornecer ao entregador informações sobre os riscos de contrair a doença e quais os cuidados necessários para se prevenir e para não disseminar a doença. E para não ficar só na teoria, o projeto ainda exige que as empresas, além dessas informações, tenham que fornecer máscara e álcool gel para os entregadores durante o período que eles estiverem trabalhando. Tem outro ponto importante nesse projeto, Cláudio, que atende a uma reclamação que sempre ocorria dos entregadores, que é quando eles são dispensados ou excluídos do aplicativo sem muita explicação de por que isso aconteceu. Agora, o contrato com a empresa ele tem que ter, de forma muito clara, com todas as letras, quais são os casos em que pode haver bloqueio, suspensão ou exclusão do entregador pela plataforma. O projeto estabeleceu um prazo para as plataformas comunicarem para os entregadores que eles foram dispensados ou excluídos. A empresa tem que comunicar ao entregador com antecedência mínima de 3 dias, por que houve o bloqueio, a suspensão, a exclusão dele da plataforma e com as razões, né? Mas preservando aí a segurança e a privacidade de quem fez a compra quando houver, por exemplo, um caso de denúncia, né? Essa regra só não vale se houver uma infração penal clara prevista na legislação. Aí ele vai ser dispensado diretamente sem a necessidade desse aviso prévio, das explicações. Se a empresa não cumprir as regras, Cláudio, que estão sendo estabelecidas aqui, ela vai receber uma primeira advertência, né, no primeiro descumprimento, e a partir da segunda vez, multa administrativa de R$ 5.000 por cada infração que ela cometer. Lembrando também que as medidas aprovadas na Câmara ainda precisam passar pelo Senado e, sendo aprovadas lá, elas somente vão valer enquanto permanecer a emergência de saúde pública do Covid-19. Mas esse assunto ele já está na mira aí de deputados para ser tratado não de forma provisória, como é o caso desse projeto, mas de forma permanente, né? O relator da matéria, ele disse durante os debates que a discussão sobre o caráter permanente desses benefícios deve ocorrer em outro momento, mas que já existem muitos projetos tramitando aqui na Câmara que tratam desse assunto. Então, resumindo aqui, o projeto foi aprovado para valer apenas durante a pandemia, mas o assunto deve retornar para que ele seja debatido de forma permanente, que os direitos dos entregadores sejam debatidos de forma permanente. Outro ponto importante, Cláudio, para a gente finalizar, os benefícios desse projeto eles não podem ser usados para caracterizar, para gerar nenhuma relação de natureza jurídica, de emprego entre os entregadores e as empresas de aplicativo. Essa questão da relação jurídica, do emprego, ela vai ser discutida quando algum desses projetos que trata do assunto de forma permanente entrar em pauta. Então, esses foram aí, de forma resumida, não tão resumida, os principais pontos.
Pois é, né, Fernando? Eu lembro que essa questão do vínculo empregatício foi um temor das empresas durante a discussão desse projeto, né? Que a garantia desses direitos estabelecesse um vínculo diferente do que existe hoje, né? E acabou que prevaleceu o que está em vigor, os direitos foram assegurados durante a pandemia, como você falou, talvez eles possam passar a ser permanentes num outro momento, mas as empresas ficaram resguardadas em termos do vínculo empregatício. Esse é o grande debate da questão, né, Cláudio? Quem tem uma defesa maior do trabalhador sempre luta por esses direitos, tenta incorporar esses direitos, e quem vê o lado da empresa acha que geraria um custo muito elevado e que poderia gerar, inclusive, muita demissão. Então, chegar nesse consenso entre qual é o nível de proteção adequado, mas que não atrapalhe a empregabilidade do entregador, é o grande ponto. Por isso que, de forma provisória, é mais fácil você aprovar, mas quando for permanente, aí eu acho que vai ter um debate bem mais prolongado aqui na Câmara por causa dessa necessidade de convergir, né, a proteção para o entregador e também você não gerar um custo alto para a empresa que inviabilize até as contratações. É um tema aí para a gente acompanhar no ano que vem, certamente. Pois é, não, e de qualquer modo, essa pandemia mostrou para a gente como essa categoria é importante, né? Como esses serviços prestados no momento de isolamento social, enfim, de recomendação de não aglomeração, são importantes. Eu me lembro de uma confusão que teve aqui em Brasília com um restaurante, porque os entregadores tinham que ter um ponto de apoio ali para ir no banheiro, para descansar entre uma entrega e outra, e aí teve um entrevero lá entre a gerência do restaurante e esses entregadores. Então, assim, apesar de ser uma categoria necessária, ainda tem condições de trabalho que podem ser melhoradas, né? Com certeza, Cláudio. Se a gente considera o atual momento, que a gente está com a gasolina a mais de R$7 e que os entregadores continuam recebendo o mesmo valor fixo que recebiam no início da pandemia, você vê que a condição deles realmente está ficando precarizada em função do aumento de custos, sem o repasse, às vezes, da remuneração. Ok, Fernando, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico. Eu espero você semana que vem para a sua última participação do ano. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado aqui por estar aqui comigo, obrigado por debater esses assuntos aqui. Um grande abraço para você e um grande abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Um abraço e bom resto de semana para você. Obrigado, para você também. Agora em Brasília são 8h17. Câmara e Senado chegam a um acordo para a promulgação da PEC dos precatórios. A parte alterada pelos senadores deve ser votada pelos deputados na próxima semana, como nos conta o repórter Luiz Gustavo Xavier. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciaram a promulgação das partes comuns da PEC dos precatórios. Os presidentes chegaram a um acordo para que seja promulgada e entre em vigor uma parte do texto. E as alterações da PEC propostas pelo Senado serão votadas na próxima terça-feira no plenário da Câmara. A previsão é que a promulgação seja feita nesta quarta-feira. Lira explicou que as inovações dos senadores ao texto, como tornar o programa Auxílio Brasil permanente, serão apensadas à PEC 176, que está pronta para ser apreciada pelo plenário. Segundo o presidente, esse procedimento facilitaria a votação da proposta com mais celeridade. A mais importante é a abertura do espaço fiscal no orçamento para o pagamento do auxílio emergencial, a manutenção das regras que foram estipuladas pelas duas casas para a compensação dos precatórios, a questão do parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios, dentre outras. Rodrigo Pacheco afirmou que os senadores entenderam o senso de urgência na implantação do novo programa social do governo. A alternativa que se apresentou mais viável, uma ampla maioria dos líderes assim concordaram, foi a possibilidade de, nos textos, há pontos comuns, poderiam então ser promulgados. Mas, naturalmente, esta promulgação desses pontos comuns, com a condição de que as inovações do Senado Federal possam ser apreciadas pela Câmara. A proposta abre no orçamento da União de 2022 um espaço fiscal aproximado de 50 bilhões de reais para bancar os R$400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda sucessor do Bolsa Família, por meio da mudança da fórmula de cálculo do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95 de 2016 e da criação de um subteto para o pagamento de precatórios, as dívidas da União e dos entes federativos oriundas de sentenças judiciais definitivas.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Agora em Brasília são 8 horas e 19 minutos. O medo de uma nova onda da pandemia de Covid-19, com a chegada da variante Omicron ao Brasil, provoca o cancelamento das festas de Réveillon e coloca em xeque a realização do Carnaval de 2022. Ao menos 24 capitais já confirmaram que não vão fazer os eventos para celebrar a virada do ano. E 4 capitais, Belém, Campo Grande, Cuiabá e Teresina, já definiram que não haverá carnaval no próximo ano. A viabilidade da realização do Carnaval de 2022 vai ser tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Turismo da Câmara. E o presidente da comissão, o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, já está conosco para debater esse tema. Bom dia, deputado, e obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar participando do painel eletrônico, trazendo para os nossos ouvintes um assunto de suma importância, que é a viabilidade da realização do Carnaval. O Carnaval é uma festa com um grande conteúdo social, um grande conteúdo cultural, mas também tem um vetor econômico muito forte. Para que vocês tenham uma ideia, só nas cidades onde são realizados os maiores festejos carnavalescos, isto é, Salvador, Recife, Olinda, Rio, São Paulo, essas cidades movimentam, no período carnavalesco, cerca de 10 bilhões de reais. Mas muito mais do que o volume do carnaval é o que acontece no segmento do turismo, porque mesmo as cidades que não realizam grandes festejos carnavalescos, mesmo as cidades que não têm a tradição do carnaval, elas são cidades que, durante esses 5, 6, 7 dias da folia momesca, recebem milhões de turistas. São cidades que não têm carnaval, mas que o turista vai e ocupa a rede hoteleira, ocupa os restaurantes, os parques, movimenta toda a economia. E um evento de tal ordem, um evento de tal importância, não pode ficar à mercê da decisão de cada um prefeito deste país. Nós temos mais de 5 mil municípios e é necessária uma coordenação nacional. Nós precisamos de diretrizes nacionais. Por quê? Porque nós não temos fronteiras entre as cidades e entre os estados. Então, Recife faz carnaval, Olinda não faz. A não realização em Olinda é inócua, porque os habitantes de Olinda vão frequentar o carnaval do Recife. E assim sucessivamente. Nós sabemos que toda grande epidemia traz incertezas, traz inseguranças, mas nós precisamos ter uma orientação única para todo o Brasil. Deputado Bacelar, eu imagino que o conflito nesse momento seja entre tomar uma decisão pela cautela e já cancelar logo e esperar um pouco mais, já que a gente tem mais de 2 meses e meio para o Carnaval, justamente para não prejudicar principalmente os setores de turismo e cultura. Não é por isso que o senhor defende essa coordenação nacional, porque a variante Ômicron ainda é um mistério para todo mundo, não é? E aí eu imagino que para os empresários do setor, para as pessoas que dependem diretamente do Carnaval como uma questão econômica, as pessoas queiram esperar mais um pouco, vamos ver se até o final de dezembro, se até o Réveillon, como é que essa situação fica. Só que, enfim, vai ficando tudo mais incerto e mais abstrato, não é? Você preparar uma festa que movimenta em Salvador 18 milhões de pessoas, no Rio de Janeiro 12, 13 milhões, São Paulo mais ou menos esse número, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que possa ser realizada no afogadilho. A indústria de bebidas precisa se preparar para isso, a indústria da confecção, dos tecidos, né? Os artistas, os diversos shows que os artistas farão, tudo isso, a segurança, os estados
prepararem todo o seu esquema de segurança, isso não se decide em uma semana, em 15 dias. Isso exige uma grande preparação. E, volto a dizer, com um país tão diverso, com um país de dimensões continentais como o nosso, nós não podemos deixar que cada prefeito decida. Eu reconheço a autonomia dos estados, eu reconheço a autonomia dos municípios, não é nessa questão, não é nem a minha palavra, é a decisão do STF, já nesse sentido da autonomia dos municípios. É na cidade onde o carnaval é realizado, então a responsabilidade maior é do prefeito, mas precisa de uma coordenação nacional, precisa de diretrizes nacionais. Eu vou receber turistas do exterior ou eu não vou receber turistas do exterior? Não é a mesma coisa de uma decisão. De vez em quando eu ouço questionamentos do tipo: mas estão liberando eventos, estão liberando futebol. É muito diferente. Um estádio, você, primeiro, que não utiliza a capacidade total do estádio, você tem como exigir comprovante de vacina, você tem como exigir uso de máscaras, você preserva o distanciamento. Outro dado importante, a permanência, o tempo de que eu fico naquele ambiente, estádio de futebol. Eu fico no máximo 2 horas, 2h30. No carnaval, o folião que é folião sai 11 horas da manhã, volta 1h da manhã do outro dia. Como é que eu vou poder exigir uma festa que o contato físico faz parte, né? É uma característica dessa festa, as pessoas se abraçam, se beijam. Como é que eu vou estar na rua fiscalizando quem está com máscara? Eu acho, eu já estou entrando aí, até no juízo de valor sobre a realização ou não da festa, que não é o objetivo da audiência. Não é a Câmara dos Deputados que vai dizer se vai ter carnaval ou não. O que a Câmara dos Deputados está a exigir é que haja uma coordenação nacional, que não se repita no carnaval o que aconteceu com a volta às aulas no Brasil. Cada cidade toma uma decisão, cada estado toma outra decisão, e é esta confusão geral na educação brasileira. Deputado Bacelar, o senhor acha que o nível de vacinação, de imunização completa que o Brasil alcançou, mais de 64% da população totalmente imunizada, isso seria um ponto positivo para a realização do carnaval? Ou como o senhor acabou de falar, esse pressuposto da aglomeração e da dificuldade de fiscalização acaba anulando esse ganho que a gente teve da vacinação? Eu não sou epidemiologista, mas como o assunto, a gente está estudando, a gente acompanha os debates na Câmara, o que eu posso dizer, mesmo o Brasil tendo já alcançado esse alto percentual da primeira dose, um bom percentual da segunda dose, mesmo já tendo alcançado, mesmo hoje eu poder até afirmar que a vacinação no Brasil agora está tendo êxito, mas ela não se dá de forma igual. O percentual de vacinados de Salvador não é o mesmo de Rio Branco. O percentual de vacinados do Rio de Janeiro não é o mesmo de Cuiabá, por exemplo. Então, nós, volto a dizer, num país dessas nossas dimensões, num país com tantas peculiaridades locais, não é a média de vacinação que pode me dar esse indicador. Mas tem outro agravante nisso, tem outro aspecto que nós temos que levar em conta. Não é só a vacinação que combate o Covid. O Covid se combate com a vacinação, se combate com o uso da máscara e com o distanciamento social. Países europeus, e nós estamos tendo exemplos aí, a Holanda, a Alemanha, países europeus que flexibilizaram
As regras de distanciamento estão tendo, não é, uma nova onda, e agora já com o vírus adquirindo novas mutações. Então, o distanciamento social, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido dos epidemiologistas, é peça fundamental no combate ao Covid. Então, uma festa que, volto a dizer, que tem como característica a aproximação das pessoas, o contato físico, na minha maneira de entender o problema, não temos as condições para a realização, infelizmente. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico. Nós conversamos com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, que é o presidente da Comissão de Turismo, e que vai comandar um debate hoje sobre a realização ou não do Carnaval em 2022. Eu queria desejar boa sorte para as discussões e, enfim, tomara que a melhor solução seja tomada. Infelizmente, ainda nesse período de incertezas. Eu agradeço a oportunidade. A audiência será a partir das 15 horas na Comissão de Turismo, a audiência será transmitida pelas redes sociais da Câmara e, volto a dizer, o mais importante é a vida. O país não aguenta voltar a uma situação semelhante à de abril, maio de 2020, por exemplo. Um bom dia e até mais às 15 horas vamos discutir a viabilidade da realização do Carnaval 2022. Obrigado. Bom dia, deputado, e bom debate. Agora em Brasília são 8h31. Deputados governistas fazem audiência e reúnem argumentos contra o passaporte de vacinação de Covid-19, medida que impediria quem não se vacinou ou fez testes recentes da doença de viajar. O repórter Silvério Rios acompanhou e tem mais informações. Em meio à descoberta da variante Ômicron e do prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para que o governo se manifeste sobre as providências adotadas para barrar a transmissão do coronavírus por meio de viajantes que entram no Brasil, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara realizou nesta terça-feira, 7 de dezembro, audiência pública a fim de discutir a criação de um passaporte sanitário de Covid-19 emitido pelo Ministério da Saúde e obrigatório em todo o território nacional. De acordo com a proposta em análise, o passaporte com informações sobre a vacinação e teste negativo da doença deverá ser apresentado no embarque ou desembarque de viagens aéreas ou terrestre e na hospedagem do local de destino. Para os deputados que solicitaram a realização da audiência, o passaporte da vacina fere a liberdade de ir e vir dos cidadãos. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, é uma das que não concordam com o projeto, por acreditar que o passaporte não impede a transmissão do vírus. Ficou provado já que o passaporte sanitário, ele não impede a contaminação das pessoas. Então, a contaminação continua acontecendo, independente da vacina ou não. Eu não sou contra a vacina. Quem quiser se vacinar, que se vacine. Para o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Francisco Cardoso, o passaporte não vai funcionar porque estudos comprovam e as próprias fabricantes admitem que as vacinas não são eficazes contra a transmissão, mas sim contra a ocorrência da doença. Todos esses estudos, até os slides da Coronavac apresentados à Anvisa, eles não mostram redução de transmissão de doença entre vacinado e não vacinado. O que eles mostram como eficácia é redução de incidência de doença, e isso é muito diferente de transmissão. O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo se manifeste a respeito do passaporte sanitário termina nesta quarta-feira. Questionado pelos parlamentares sobre qual seria o posicionamento do órgão, o diretor do programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 presente à audiência afirmou que o Ministério da Saúde ainda está analisando a questão. Danilo de Souza Vasconcelos enumerou ainda as entidades que participam dos estudos para definir o posicionamento do governo sobre o passaporte da vacina. Nós temos representantes médicos da Sociedade Brasileira de Imunização, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da Sociedade Brasileira de Infectologia,
da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Associação Médicas de Ginecologia e Obstetrícia, da Associação Médicas de Medicina Intensiva e o membro médico da Organização Pan-Americana da Saúde. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que é médico infectologista, o passaporte da vacina é um dos meios pelos quais vai ser possível garantir que o Brasil possa voltar a ter uma vida como antes da pandemia de Covid-19. A vacina é a única forma de controlarmos a pandemia e voltarmos às atividades econômicas, os encontros, aglomerações. Precisamos vacinar para proteger a vida e para voltarmos a nos reunir. Em julho, havia aproximadamente 20% da população vacinada e a média era de pouco mais de 1.000 mortes por dia no país. Agora, em dezembro, são 64% de pessoas imunizadas e a média é de menos de 200 óbitos por dia. Desde o início da pandemia de Covid, há 2 anos, o Brasil já perdeu mais de 615 mil vidas para a doença. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de informações das Secretarias Estaduais de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. Agora são 8h36 em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga páginas de empresas na internet a informarem seus contatos a quem acessa o conteúdo. O repórter Murilo Souza tem os detalhes da proposta. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga empresas a informarem em suas páginas na internet o nome comercial ou a razão social, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede. As regras valem também para as pessoas físicas que hospedarem sites de comércio eletrônico, com a diferença de que, em vez do CNPJ, elas deverão divulgar o CPF. De acordo com o projeto do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, as informações deverão aparecer na parte de baixo da primeira página do site e em tamanho de fácil visualização. A proposta prevê que a empresa flagrada descumprindo as regras será advertida para regularizar a situação em 15 dias. Em caso de reincidência, serão aplicadas multas entre R$1.000 e R$50.000. Após a segunda reincidência, o site será retirado do ar. Relator na comissão, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defendeu o parecer pela legalidade da proposta, mas fez algumas mudanças no texto original. Uma das emendas excluiu o trecho do projeto que previa punição para membros do Judiciário, do Executivo e do Ministério Público que tomassem conhecimento de sites que não contêm as informações exigidas e deixassem de comunicar por escrito aos órgãos competentes. Segundo Ribeiro, o trecho é inconstitucional por criar atribuições novas para membros de outros poderes. O previsto no artigo 5º do PL em apreciação viola a autonomia funcional do Ministério Público e da magistratura ao criar atribuições a membros de outros poderes. Não é cabível na ordem constitucional vigente que um magistrado seja obrigado a dar notícias de infrações criminais ou administrativas, criando uma espécie de sistema inquisitório de apuração de infração inferindo o princípio da imparcialidade do magistrado. Também ficaram de fora do texto aprovado o trecho que obrigava empresas a informarem em seus sites, na internet, os endereços de todas as filiais e a parte que estabelecia um prazo de 90 dias para o Executivo regulamentar a norma. A proposta que obriga empresas a informarem em suas páginas na internet o nome oficial, endereço e número do CNPJ segue para análise do Senado, a não ser que haja recurso para sua votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, foi um dos homenageados pela Câmara dos Deputados na edição deste ano do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública. A repórter Silvia Munhato tem as informações. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para a entrega do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, edição 2021, promovido pela mesa diretora e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Um dos homenageados foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ganhou na categoria governamental. Barroso destacou que tem atuado para combater as informações falsas nas redes sociais. Ele lembrou que quase 80% dos brasileiros dizem que se informam pelas redes, o que tem eliminado o filtro antes feito pela imprensa profissional. Infelizmente, com essa ausência de filtro, as mídias sociais também se tornaram um espaço para a prática de crimes, terrorismo, pedofilia, ódio racial, um espaço
para a difusão de informações falsas e ataques à democracia e um espaço para comportamentos inautênticos. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, diz que os valores civilizatórios devem prevalecer. Eu acredito no diálogo como instrumento fundamental da democracia. Talvez o que me marque nesta casa seja o fato e a capacidade de conviver com a diferença. Às vezes, um colega consegue mudar minha opinião. Às vezes, eu consigo mudar a opinião de um colega. Às vezes, nós não conseguimos mudar a opinião do outro, mas conseguimos continuar convivendo, dialogando, aprendendo, amadurecendo e encontrando caminhos de moderação, que é onde está o caminho do futuro de prosperidade. O Prêmio Transparência e Fiscalização Pública é concedido anualmente há mais de 15 anos a entidades que se destacam pela inovação e eficiência na transparência da gestão administrativa, patrimonial e financeira dos recursos públicos. Na categoria Sociedade Civil, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, anunciou o prêmio para a experiência do Observatório Covid-19-BR, coletivo que tem sido importante na divulgação independente de informações baseadas em dados e análises científicas sobre a pandemia. A epidemiologista Maria Amélia Veras, integrante do observatório, diz que ainda precisam ser melhoradas algumas informações públicas sobre a pandemia, como os dados sobre testes e testagens feitas. A homenagem póstuma foi feita ao jornalista Cláudio Weber Abramo por sua atuação na luta pela transparência da gestão pública na ONG Transparência Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agora são 8h41 em Brasília. O grupo de trabalho da Câmara, que analisa o chamado projeto da Lei das Fake News, concluiu nesta terça-feira a votação do relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre o tema. O grupo foi criado em junho deste ano, com a tarefa de estudar um conjunto de mais de 70 propostas para aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O texto aprovado altera o Marco Civil da Internet e cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e nos serviços de mensagens privadas. O relator do GT da Câmara, deputado Orlando Silva, é quem vai fazer agora um balanço dos trabalhos e destacar os principais pontos do relatório. Bom dia, deputado, e obrigado pelo seu comparecimento aqui no painel eletrônico. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer voltar a falar com vocês. Deputado, eu queria que o senhor começasse já falando... Cláudio, nós tivemos na Câmara... Sim? Não, pode continuar. Não, eu diria para ti que foi 1 ano e meio de debates, audiências públicas, foram dezenas de debates, foram centenas de reuniões e ouvimos mais de 150 especialistas, a indústria, as empresas, sociedade civil, o governo. Então foi um processo muito rico, muito participativo, e ao final nós temos um texto nesse grupo de trabalho. A expectativa nossa é que seja votado o quanto antes. Eu até falei para você mais cedo que eu vou em direção ao presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para conversar sobre o calendário de apreciação desse projeto de lei. Agora, deputado, o que esse projeto muda basicamente no combate à disseminação de notícias falsas? Cláudio, primeiro ele estabelece, na referência de buscar mais transparência do trabalho das plataformas, um conjunto de relatórios que as plataformas devem oferecer à sociedade publicamente, de modo que, e em alguns casos, autoridades competentes, para que nós possamos saber como funcionam os serviços, sem entrar no segredo industrial de cada negócio, mas se o usuário está sendo tratado adequadamente, se a moderação de conteúdo segue determinados parâmetros, por exemplo, se as equipes que fazem a moderação de conteúdo têm a diversidade necessária para que, quando for feita a revisão humana, nós tenhamos o respeito à liberdade de expressão. Então, são medidas que fortalecem a transparência. Segundo, nós fizemos uma modificação importante na parte relativa a serviços de mensagem instantânea. O Senado, o texto veio do Senado, você tinha que guardar por 3 meses quando uma mensagem viralizasse. Agora, nós criamos regras para reduzir a viralização, porque é o principal fator para a disseminação de fake news, mas para produzir provas você terá uma guarda menor de informações. Uma outra coisa bem importante é o capítulo dedicado à autorregulação regulada, que é como vai funcionar a regulação das big techs, das grandes empresas, que são tão importantes
para oferecer oportunidades econômicas, sociais, culturais, mas que também são usados de modo malicioso para disseminação de notícia falsa. Eu sempre digo, Cláudio, que 99% do uso da internet é legítimo, lícito. É 1% que nós temos que circunscrever, isolar, criamos um tipo penal para punir de 1 a 3 anos quem, usando robô e ferramenta não permitida pelas empresas de internet, quem financiar ou promover a difusão de desinformação pode pegar de 1 a 3 anos, que é uma forma de endurecer as sanções para quem usa a estrutura, poder, dinheiro, objetivos políticos, antidemocráticos ou antissociais. E, enfim, são muitos itens que foram votados, é um projeto que tem cerca de 40 artigos e eu creio que vai ser um belo debate que faremos na Câmara dos Deputados. Deputado, só rapidinho, a gente vê que vocês também estenderam a aplicação da lei para as ferramentas de busca, como Google e Yahoo. Também é uma novidade, não é? Sim, uma novidade com relação ao texto do Senado. É que as ferramentas de busca, elas compõem o ecossistema da internet, da comunicação, né? Aliás, os que defendiam o ponto de vista das ferramentas de busca, de não entrar no texto, diziam, quando você quer chegar a uma informação, você vai lá e dá uma busca. É justamente por isso que mostra que eles compõem. E nós sugerimos, Cláudio, inclusive, que conteúdos jornalísticos indexados nessas plataformas de busca, ou seja, quando uma matéria é feita pela Rádio Câmara e vai para um buscador desse, que esse conteúdo seja remunerado. É um tema que é polêmico, porque envolve direito autoral, direito de jornalistas, mas é importante ter mantido no texto, vamos trabalhar para aperfeiçoar, porque todo mundo fala, contra a desinformação tem que ter informação. Quem produz informação? Jornalismo profissional, com técnica, método, checagem de fonte, ouvir o contraditório, ver o outro lado. E aí o desafio nosso é como que a gente garante essa remuneração para valorizar o jornalismo profissional. Inclusive valorizar o jornalista profissional, que esse é o debate que nós vamos ter que fazer. Há outras formas que não são apenas as velhas e tradicionais grandes empresas de comunicação, tem outras formas também de produção desse conteúdo que merece ser contemplado nessa perspectiva de valorização do jornalismo profissional. É um tema, Cláudio, que nós valorizamos, nós avançamos definindo o texto do GT e seguiremos em debate com líderes, com bancadas, para no plenário ter um texto que fortaleça o combate à desinformação, que garanta a educação midiática, que garanta a liberdade de expressão na internet e a responsabilidade de quem tem responsabilidade com aquilo que publica. Deputado, não vou mais segurar o senhor não, que eu sei que o senhor tem essa reunião com o presidente da Câmara, justamente para tratar desse assunto. De qualquer modo, muito obrigado por ter vindo aqui dar um panorama geral dessa lei aqui no painel eletrônico e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, peço desculpa pela correria, mas é uma convocação do presidente agora, em cima da hora, e no nosso caso aqui em Brasília, o presidente convoca, você tem que se apresentar. Um abraço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um abraço, deputado, bom trabalho. Agora, em Brasília, são 8h48. Policiais sugerem ações para combater ataques homicidas em escolas. O chamado homicídio ativo, caracterizado como ataque a pessoas reunidas em algum lugar, foi tema de audiência pública na Câmara. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate. Policiais da Câmara dos Deputados e da Polícia Civil do Distrito Federal apresentaram a parlamentares sugestões para combater o crime de homicídio ativo no Brasil. A ideia é envolver autoridades, policiais e comunidade em um protocolo com o objetivo de prevenir esse tipo de crime e, se for o caso, reagir a ele. O homicídio ativo é aquele praticado por um ou mais indivíduos engajados em matar ou tentar matar pessoas em uma área povoada. Exemplos são ataques em escolas, igrejas e cinemas. No Brasil, o caso mais recente foi o ataque a uma creche em Saudades, Santa Catarina, em maio deste ano, em que um jovem invadiu o local e matou 5 pessoas. O assunto foi tema de audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizada a pedido do deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Casos como esse não acontecem no dia a dia, mas quando acontecem, são altamente traumáticos
E a nossa obrigação não é esperar o crime acontecer, mas sim buscar mecanismos para evitar o crime ou, na sua ocorrência, fazer com que ele seja o menos impactante. Dados citados na audiência pelo agente da Polícia Civil do Distrito Federal, Felipe Gabriel, apontam para 13 eventos de homicídio ativo consumados no Brasil desde 1961, com 585 mortes. Uma das sugestões do agente da Polícia Legislativa da Câmara, Guilherme Rodrigues de Souza, é para que se tipifique esse tipo de crime. Ao Poder Executivo, Guilherme de Souza sugeriu a capacitação de policiais para atuar no combate ao crime. Outra sugestão é para que se capacite a comunidade escolar para que esteja atenta e saiba o que fazer em uma situação de emergência, como definir rotas de fuga. Qualquer pessoa pode se transformar num homicida ativo, mas a literatura nos aponta uma pessoa emocionalmente frágil. Seria uma pessoa intolerante à frustração. Uma pessoa que não reage como a maioria das outras reagiria e acaba levando a sua queixa para uma ação extremamente violenta. O policial legislativo Guilherme de Souza recomendou ainda que a mídia não divulgue nomes, imagens ou vídeos dos criminosos em ação, a fim de não alimentar um sistema em que outras pessoas podem copiar o crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. São 8h51. Câmara vai acompanhar a regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico. Aprovada no ano passado, a nova lei está em diferentes estágios de implementação pelo Brasil. A reportagem é de José Carlos Oliveira. Uma subcomissão de deputados vai acompanhar a regulamentação e a implementação do novo Marco Legal do Saneamento Básico, em vigor desde julho do ano passado. A lei traz um conjunto de normas gerais com a meta de garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% disponha de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Porém, as pendências judiciais e as divergências entre União, estados e municípios, mostradas durante seminário, levaram o presidente da Comissão do Desenvolvimento Urbano, o deputado José Priante, do MDB do Pará, a sugerir a mediação dos parlamentares. Está pendente aí uma série de regulamentações por parte do governo federal. E essas regulamentações serão as pinceladas estratégicas que vão demarcar e definir tudo que ainda está em aberto, para que nós não tenhamos surpresas, porque a lei rege um aspecto muito amplo. É claro que nos detalhes é que moram os perigos e as soluções. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, ainda trabalha nas normas de referência do saneamento a fim de uniformizar diferentes regulamentos estaduais. A Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos reclamaram que, apesar da titularidade dos municípios nos serviços de saneamento, as prefeituras têm ficado a reboque de estados e da União na definição dos blocos de referência para futuros leilões de concessão. A insatisfação dos prefeitos foi parar no Supremo Tribunal Federal, que acabou mantendo a integridade da lei em recente julgamento. E gestores estaduais ainda se dividem entre os que já constatam aumento dos investimentos, como no Rio de Janeiro, e os que denunciam o que chamam de escancaramento do setor para a iniciativa privada, como é o caso da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Já o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, avalia que o novo Marco Legal já se apresenta como uma revolução para o setor. A lei pegou e o trem partiu, não tem mais volta. Nós já temos 29 bilhões à disposição do Rio de Janeiro para investir em esgoto, principalmente na região metropolitana. Os nossos leilões, deputados, verdadeiro sucesso, tanto em outorga, tanto em ágil, como nos investimentos. A região metropolitana de Alagoas, quem diria que ali teria 2,6 bilhões de investimento? E o Amapá deu viabilidade, 16 municípios. Lá são 3 bilhões de investimento, no Amapá só em saneamento. O BNDES, responsável pela estruturação de projetos e pela injeção de recursos de longo prazo em saneamento básico, prevê novos leilões de concessão no Ceará, Pará, Sergipe e Rondônia em 2022. Apesar do aparente sucesso na privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, o presidente da companhia, Leonardo Soares, admite que persiste o dilema em relação aos municípios do estado que não aderiram aos
aos blocos de referência para a prestação regionalizada de serviços prevista no novo marco legal. No Pará, o presidente da COSAMPA, José de Angeli, reclamou do fato de a lei não tratar da manutenção dos programas sociais que já estavam em curso no estado. Também há dúvidas quanto aos efeitos das concessões nas tarifas a serem pagas pela população. Coordenador-geral do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, Marcos Montenegro, reforçou a necessidade de monitoramento da implementação do marco legal. Essa lei tem tudo para ser rediscutida o tempo inteiro, porque é uma lei que deixou muita gente descontente, não atende às expectativas dos gestores municipais e não atende à expectativa, em última instância, dos munícipes. Professor da Fundação Getúlio Vargas, o economista Gessner de Oliveira Filho fez um apelo pela superação das polêmicas em torno do tema. O novo marco não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, mas nós temos uma oportunidade. Vamos deixar esse debate anacrônico de Estado versus mercado, estatal versus privada. Nós queremos eficiência e atendimento à população, boa governança e responsabilidade social, qualquer tipo de organização societária. O seminário da Comissão de Desenvolvimento Urbano também ouviu representantes da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos e Água e Esgoto e de alguns bancos que enxergam arranjo econômico ideal para investimentos a partir da nova lei. Por outro lado, o Instituto Brasileiro do Direito Urbanístico, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e o Grupo Nacional de Estudos em Direito do Saneamento Básico fizeram várias críticas pontuais ao texto. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. A Câmara dos Deputados analisa uma proposta para proteger o usuário de planos de saúde ou de seguros de vida de mudanças acentuadas nos contratos. O projeto considera que movimentos repentinos por parte das operadoras serão considerados abuso de direito. Uma proposta que modifica o Código Civil considera abuso de direito das operadoras o que é chamado de modificação acentuada de condições do seguro de vida e de saúde na hora da renovação dos contratos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. A proposta original foi apresentada há alguns anos e reapresentada no ano passado pelo deputado Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo. Na justificativa do projeto, ele cita interpretações ao Código Civil sobre este tema feitas pelo Conselho de Justiça Federal em 2013. Na época, as discussões caminharam no sentido de que uma modificação abrupta e significativa das condições dos seguros, principalmente em contratos longos, ofenderia o princípio da boa-fé e da confiança. Mesmo se as operadoras comprovassem a necessidade de aumentos nos valores das mensalidades, por exemplo, eles deveriam ser feitos de forma gradual e avisados com antecedência e, de preferência, não com uma simples notificação. O relator do projeto, deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, manteve as justificativas baseadas no debate do Conselho de Justiça Federal e também salientou o perigo dos reajustes inesperados. Você pega uma pessoa com uma certa idade, você começa jovem, vai renovando e de repente você atinge uma determinada idade, aí vem um aumento, sem você estar preparado para isso e sem você ter a correção salarial ao longo desses anos também. Então isso aí cria um problema sério. A proposta que classifica como abuso de direito das operadoras, modificações acentuadas nos contratos de seguro de vida e de saúde, ainda precisa passar por 2 outras comissões antes de seguir para o Senado, sem a necessidade de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Agora em Brasília, 8h58. E o painel eletrônico desta quarta-feira, 8 de dezembro, está terminando. O programa teve apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, edição Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher, diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é o Luiz Otávio Teixeira. O secretário de Comunicação é o deputado Acácio Favacho e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail radio@câmara.leg.br. Você acompanha outras informações sobre as atividades da Câmara ao longo da nossa programação. O painel eletrônico está de volta amanhã, às 8 da manhã. Bom dia a todos.
Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa.